Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Eu trouxe a minha amiga de volta dos mortos, mas eu não tinha nenhum plano. 6 semanas após a morte de Lisa, consegui. Ela havia sido morta do lado de fora, na porta da frente. Ela estava falando comigo ao telefone durante toda a caminhada de 10 minutos desde o bar. Ele a atacou assim que ela desligou. E agora, eu a veria novamente. Tudo alertava contra a ressurreição dos mortos, mas eles não sabiam o que era perder uma amiga como Lisa. Eu precisava dela de volta. E se isso significasse que as entranhas do inferno teriam que se abrir para que isso acontecesse, que assim fosse. Sentei-me à mesa da cozinha, esperando. Então, Lisa entrou e se sentou em uma cadeira na minha frente. Quase esperei que ela dissesse, que dia. Mas ela não fez isso. Ela olhou para mim, com os olhos arregalados, a pele brilhando como se ela tivesse retornado de um spa, em vez de, literalmente, dos mortos, e disse, Ei, Charlie. Eu nunca ouvi me chamar de Charlie. Eu odiava esse apelido. Lisa sabia disso. Lisa, eu disse. Algo amarelo brilhou sob suas pálpebras inferiores. Ela sorriu e parecia não ter dentes. Você tá pronta? A alegria do sucesso e a alegria de ver Lisa estava diminuindo, substituída por um medo crescente. Você não tem um plano. Você nunca teve um, não é, Charlie? Sempre tive que planejar tudo. Ela bateu com o punho na mesa da cozinha com tanta força que tudo, inclusive eu, pularam. Você é a merda de uma preguiçosa, ela gritou, sua boca escancarada e preta. Eu congelei, mas suas palavras doeram. Lembrei-me de quando tivemos um leve desentendimento sobre os planos para a sexta à noite, e ela disse, Charlotte, se você não gosta dos meus planos, sinta-se à vontade para fazer os seus próprios. Não consegui revidar. Não poderia planejar as coisas como ela fazia. Mas ela não tinha percebido o quão cansada eu estava. Acabei indo junto e nos divertimos muito. Sempre era um momento fantástico com Lisa. É por isso que eu a trouxe de volta. Não sei como passar bons momentos fantásticos sozinha. Agora, porém, a Lisa, morta, não estava com vontade de planejar nada fantástico. Sua mão disparou. Seu braço se alongou como um super-herói de desenho animado de borracha e ela agarrou meu pulso. Eu estremeci. Nós vamos pegá-lo, certo? É por essa razão que você fez isso. Eu engoli em seco. O que ela disse fazia sentido, mas eu não tinha pensado nisso. Foi assim que a nossa amizade sempre foi. Lisa apertou meu pulso com mais força. Você não pensou sobre isso, não é? Ela começou a gritar novamente. Estremeci com o som terrível e sua boca negra escancarada. Escuta, Charlie. Vamos caçar aquele filho da puta que fez isso comigo. Juntas. E acabar com ele. E então, você pode descansar. Entendeu? Choramingando, eu balancei a cabeça. Ótimo. Pegou seu laptop. Eu não perdi minhas habilidades de stalker na internet, apesar de estar morta. Ela riu. Lembra como eu costumava procurar todos os nossos encontros no Tinder? Eu me lembrei. Foi por isso que você morreu, não é? Abri meu laptop. Talvez eu me divertisse muito, afinal. Eu tenho 3 mamães. A maioria das outras crianças tem 1 ou 2 mães. Algumas têm madrastas, outros não, mas eu sou diferente. Não, eu tenho 3. A mamãe 1 é a minha favorita. Ela é sorridente como um rosto ensolarado. Ela é tão feliz e adorável e bonita e legal. Brincamos muito juntas. Uma vez, ela me mostrou como fazer um porco com papel machê. Foi tão divertido. Ela é a melhor mamãe e eu a amo. A mamãe 2
é quem eu vejo com mais frequência. Ela é muito ocupada. Ela tem que limpar e cozinhar depois do trabalho e pagar as contas com um cartão. Ela não tem tempo para brincar comigo e tá sempre esfregando os olhos, me dizendo para ficar quieto quando estou me divertindo e para parar quando desenho em papel que não pode. A mamãe 3 me assusta. Ela fica sentada no sofá o dia todo sem se mexer. Levo brinquedos para ela e faço sanduíches porque ela não come, mas não adianta. Às vezes, ela grita comigo e com o papai, e eu odeio isso. É melhor quando a mamãe 3 não tá por perto. Um dia, cheguei da escola e vi papai cochilando no sofá. Nunca é bom quando o papai dorme no sofá durante o dia, porque isso significa que a mamãe 3 voltará para casa em breve. Eu tentei acordá-lo. Ele cheirava mal de novo, como as garrafas. A última vez que ele cheirou assim, pude ouvir a mamãe 3 chorando a noite toda. Papai, levanta! Eu chorei, beliscando seu rosto e puxando seu braço. Papai gemeu e disse um palavrão. Tentei novamente e os olhos do papai se abriram. Eles estavam vermelhos como os de um dragão e ele começou a bufar pelo nariz. A próxima coisa que percebi foi que ele me agarrou e me jogou no chão. Minha cabeça deu um baque alto ao bater na mesa de centro e eu gritei pela minha mãe. Mamãe 3 apareceu na sala, mas ela estava diferente. Ela não estava chorando ou gritando, ela parecia muito irritada. Ela tinha uma arma nas mãos e apontou para o papai. Ela disse a ele para ir embora, para nunca mais voltar, mas ele apenas a chamou de palavrão e correu até ela. Houve um grande estrondo e então vi a cabeça do meu pai quebrar ao meio. Vermes cor-de-rosa e sangue voaram dele, pintando tudo de vermelho quando ele caiu no chão. Eu não vejo a mamãe 3 desde aquele dia. A mamãe 2 ainda está por aí, às vezes, mas não tanto quanto a mamãe 1, que é a minha favorita. Ela sorri e canta, ela me leva para ver cavalos e me coloca na cama todas as noites com beijos. Quando o policial me pergunta sobre meu pai, eu não conto nada. Quem precisa de um papai fedorento e malvado quando você tem 3 mamães de qualquer maneira? Só para dizer adeus. No primeiro dia, cerca de meia dúzia foram descobertas em todo o mundo. Rostos humanos, perfeitamente esculpidos, saindo de penhascos e exposições rochosas. Não rendeu mais do que as notícias locais naquela época. Havia rumores de que um grupo anônimo de artistas estava por trás disso. Algum tipo de declaração política. No segundo dia, encontraram várias centenas de outros. Alguns apareciam até 6.000 metros de altura, encontrados por alpinistas veteranos em uma expedição. Mais tarde, um alpinista explicou que tocou um dos rostos com as próprias mãos e que parecia quente como uma pessoa. No terceiro e quarto dias, os rostos foram numerados aos milhares. As equipes de notícias corriam de um lado para o outro entre grupos sempre novos, e especialistas de todo o mundo ficaram perplexos com a natureza aparentemente inexplicável deles. No quinto dia, uma jovem de São Petersburgo, na Rússia, tornou-se o primeiro caso documentado do que hoje conhecemos como transtorno compulsivo induzido pela visagem, ou TCIV. Mais tarde, ela disse aos repórteres que reservou um voo para a Suíça na mesma noite, depois de ter avistado o rosto de sua irmã desaparecida na base de Matterhorn. No sexto dia, os aeroportos de todo o mundo foram invadidos por centenas de milhares de pessoas que sofriam de TCIV, procurando desesperadamente uma forma de chegar aos seus rostos. A desordem e o caos irromperam em todo o mundo e as nações foram colocadas sob lei marcial. 7 líderes mundiais são assassinados. No sétimo dia, foi ao ar a famosa entrevista de Katerina Alexas, tornando-se em poucas horas o noticiário mais visto de todos os tempos. A repórter da CNN, Gina Marcone, encontrou a senhora Alexas de joelhos perto do grupo de rostos que pareciam no Devil's Lake State Park, em Wisconsin. Senhora, perguntou Marcone, você pode nos dizer por que está aqui? A senhora Alexas aponta para o rosto de uma criança na formação rochosa áspera. Por causa dela.
ela diz. Por causa da minha filha. E como você a encontrou? Marconi questiona. A senhora Alexis olha para a câmera. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Eu simplesmente sabia. Como você sabia? A senhora Alexis funga, voltando seu olhar de volta para o rosto. Porque ela está com os outros, e todos eles são uma só voz agora, e todos estão dizendo a mesma coisa. E o que é? Adeus. Eles estão dizendo adeus. O 8º dia trouxe a iluminação. Uma conexão foi feita entre todas as faces identificadas. Elas eram todas de jovens, todos puros e inocentes, o mais manso entre nós, o gentil, o calmo, o tácito. E todos desapareceram de suas casas sem deixar rastros. Alguns há muitos anos, alguns no mesmo dia. O 9º dia foi o dia da revelação. O dia em que os cientistas descobriram que a nossa Terra estava morrendo. Colapso massivo e repentino de todos os ecossistemas. Sabíamos então que tudo estava acabado. É apenas uma questão de tempo agora. No 10º dia, os rostos desapareceram, deixando-nos sozinhos e prestes a ser extintos. Nunca saberemos o que realmente aconteceu, para onde eles realmente foram, com quem eles foram. Tudo o que sabemos é que eles voltaram para nós por um breve momento, só para dizer adeus. Esse será o último jantar que terei com a minha família. A minha esposa, Sarah, estava comigo há 10 lindos anos. Sempre disse a ela que não saberia o que faria sem ela. E ela sempre disse que sentia o mesmo. Era como se compartilhássemos a mesma opinião quando se tratava de como nos amamos. Isso ficou mais aparente quando criamos nossos 2 filhos indisciplinados. Nossa casa estava sempre cheia de risadas. É por isso que não avisamos as crianças quando fui diagnosticado com câncer terminal, disse o médico. É uma pena como até pessoas na faixa dos 30 anos recebem um diagnóstico como esse. Em vez de desmoronar lentamente e definhar em uma cama de hospital, optei por ficar em casa. Casa onde o calor da minha família substituirá a escuridão que sinto. Já se passaram alguns meses e temo que esteja perto do fim. Cada respiração agora é uma luta e cada movimento parece forçado. Meus filhos me disseram que eu parecia doente enquanto eles brincavam de enfermeira em nosso quarto. Disseram que vou ficar bem desde que beba água e os doces que me deram e que chamavam de remédio. Não tive coragem de dizer a eles, não, o papai não vai ficar bem. A minha mente está repleta de todas as responsabilidades que deixo para trás quando me for. Como Sarah conseguirá alimentar a si mesma e as crianças? Ela conseguirá pagar o aluguel? Queimamos muito dinheiro com meus remédios e visitas ao hospital. Uma coisa que também penso é como ela é uma ótima mãe. Mas, na verdade, era eu quem cuidava das crianças. Pedi a Sarah que me ajudasse a preparar o jantar uma última vez enquanto ainda consigo mover o meu corpo. Foi realmente uma brisa para ela, mas foi um inferno para mim. Eu me sentia fraco demais para fazer a maioria das tarefas e o calor era abrasador. Eu só adicionei alguns ingredientes enquanto ela cortava, misturava e enfeitava. Quando terminamos, nem precisamos chamar as crianças. O aroma que se espalhava pela casa foi suficiente para tirá-los dos quartos e levá-los para a sala de jantar. Quase chorei quando nos sentamos, porque parecia que era um dos milhares de jantares mundanos que tivemos antes de eu ficar doente. Pude ver os sorrisos e a emoção dos meus filhos, olhando para a refeição que preparamos, enquanto eu segurava a mão da minha esposa. Quando íamos comer, disse-lhe as palavras já muito gravadas no meu coração. Eu não sei o que faria sem você. O seu inconsciente, eu também, era tudo o que eu precisava para saber que minha vida tinha sido boa e que eu tinha feito as coisas certas. Então, vi minha família mergulhar na última refeição que consegui preparar, e só posso esperar que o arsênico que misturei
tenha sido o suficiente. Meu marido começou a contar piadas de pai antes mesmo de ser velho o suficiente para servir o próprio café. Então, eu posso ter ignorado 1 ou 2 sinais vermelhos. Ou 4, quem sabe. Mas em minha defesa, esse tipo de comportamento juvenil parecia muito a cara dele na época. Deixa eu dar um contexto rápido. Durante todo o primeiro ano em que Steven e eu moramos juntos, sempre que trocávamos um "eu te amo", ele rapidamente beliscava minha bochecha e gritava: "Tá bom, você ainda vai fazer suas próprias panquecas." Nenhum de nós gostava de panquecas. Ele só se divertia estragando o momento. E, embora eu resmungasse e revirasse os olhos, essa tolice dele me fazia rir. Olha, Deus me perdoe, mas realmente me fazia rir. Então, quando entrei na cozinha numa manhã recém-acordada, o comentário estranho dele mal registrou. "Você consegue me ver sorrir?" Olhei para Steven, de um lado da ilha central. "O quê?" Ele recuou e piscou. "O que foi?" "Eu achei que você tinha dito alguma coisa." Ele deu de ombros e balançou a cabeça. Deve ter sido a minha imaginação. Enquanto eu servia uma xícara de café, ele disse isso novamente. Mais baixo dessa vez. "Você consegue me ver sorrir?" E lá vamos nós. As piadas de Steven geralmente não eram engraçadas naquela primeira semana ou 2, até que seu comprometimento incansável com a repetição cutucasse o meu senso de humor. "Tá bom, legal, querida", eu disse após um bocejo. Depois, circulei a ilha e fui para um beijo, mas percebi uma ferida sob sua narina esquerda. "Nossa, coloca um pouco de creme nisso." Ao sair do quarto, Steven começou a tossir com força. As coisas pareceram normais nos próximos dias. Periodicamente, ele soltava a frase sobre sorriso no meio da conversa e depois continuava como se nada tivesse acontecido. 1 ou 2 vezes, ele até disse isso pelo telefone. "Oi, querida, tô no mercado. A gente precisa de alguma coisa? Você consegue me ver sorrir? Tipo, papel toalha?" Steven pegou um pouco de creme para a ferida cada vez mais horrenda, embora isso não parecesse ajudar. Se algo, apenas piorou as coisas. Uma noite, enquanto sentávamos para jantar, ele comeu um pouco de massa, encarou diretamente nos meus olhos e torceu a boca nesse sorriso bizarro. "Você consegue me ver sorrir?" Deixei o garfo de lado. "Tá, chega. Já se passou 1 semana e eu ainda não tô rindo." "Do que você tá falando?" "Dessa coisa idiota de você consegue me ver sorrir? Você consegue me ver sorrir?" "Que merda é essa?" Ele inclinou a cabeça pro lado. "Hã? Ah, não começa. Simplesmente... Ah, não começa. Só para com isso." Nós dois ficamos nisso. Ele me pressionando pra explicar, eu ficando cada vez mais agitada. "Você não consegue admitir que essa piada não teve graça e seguir em frente?" "Bom, se não tem graça, eu acho que vou ter que cobrar por elas." A tensão se dissolveu imediatamente quando eu meio que resmunguei e meio que ri da resposta dele. Mais tarde, quando eu estava de molho na banheira com 2 rodelas de pepino sobre os olhos, a porta no lado oposto do quarto rangeu aberta. "Steven?" Eu chamei. Outro rangido. "Olá?" Eu me ergui, pegando as fatias. Não havia mais ninguém em meio ao vapor. Uma corrente de ar provavelmente tinha aberto a porta. Eu me acomodei de volta em uma posição confortável. Depois, ao me enxugar, notei um rosto sorridente no espelho embaçado acima da pia, acompanhado das palavras: "Você consegue me ver sorrir?" Steven já tinha se deitado para dormir, então minha palestra sobre limites foi adiada até de manhã. Em algum momento depois da meia-noite, um terrível sonho de cair num vórtice negro sem fim me assustou e acabou me acordando. Por um momento, a sensação se estendeu para o mundo real. Sem dúvida, porque o colchão havia afundado sob nosso peso combinado. Abri os olhos na tentativa de escapar da sensação daquele terrível sonho e vi Steven, que se sustentava diretamente acima de mim, apoiado nos cotovelos e joelhos. Seu nariz estava pressionado bem contra o meu. Eu dei um grito. A ferida de Steven tinha se espalhado. Agora, ele parecia uma criança depois de devorar um prato de sanduíches de geleia. Será que ele estava mexendo nas
Será que ele estava mexendo nas casquinhas dos machucados que se formavam? Que merda é essa? Eu gritei. Imediatamente, ele rolou para o lado da cama dele e encarou a parede, fingindo roncar. Eu bati com força na parte de trás da sua cabeça. Você quase me deu um ataque cardíaco. Ele agiu como se fosse inocente, como se acabasse de acordar. Os cantos da boca se contorcendo, como se fossem puxados por cordas invisíveis. Ai, o que foi isso? Ele se apoiou no encosto da cama, uma mão esfregando a parte de trás da cabeça, a outra mexendo em uma ferida vazia embaixo do queixo. Virando-me, eu disse: isso tá ficando assustador. Não tá engraçado. Ele começou a protestar, mas então entrou em um acesso de tosse. Isso subia de dentro do peito dele enquanto ele corria pelo corredor. E vai ver um dermatologista. Eu gritei atrás dele. Quando o alarme soou, o lado distante da cama ainda estava vazio. Atravessei o andar de cima e entrei no banheiro, onde Steven estava em pé, diante da pia, olhos fixos no próprio reflexo. Ele esticava e torcia os lábios que tinham ficado pálidos nos cantos, usando os dedos indicadores. Da porta, eu disse: olha, desculpa por ontem à noite, mas você me assustou pra caramba. Podemos, sei lá, agir como se nada tivesse acontecido? Ele afastou os lados da boca. As gengivas pareciam cinza e não saudáveis. Eu revirei os olhos. Você tá bem? A caminho pelo corredor, ele disse: você consegue me ver sorrir? Eu liguei para minha mãe do trabalho, que me ouviu desabafar por 20 minutos. Ele simplesmente não para com essa coisa de sorrir. Olha, seja direta. Explica o quanto isso tá te incomodando. Isso parecia razoável. Steven gostava de piadas juvenis, eu entendo, mas ele não era uma criança ou algo do tipo. Muito provavelmente nós dois poderíamos resolver isso e depois sair para um jantar romântico em algum lugar chique. De volta para casa, Steven estava na sala de estar, furiosamente rabiscando em um caderno. Podemos conversar? Eu perguntei. Ele permaneceu curvado por frente, sua atenção fixada na escrita. Olha, desculpa se eu fui um pouco impaciente ontem à noite. Eu não quis te bater tão forte, mas é que essa piada realmente me incomodou. Você acha que podemos nos resolver? Eu não tive resposta. Você pode pelo menos me responder? Ou sei lá, pelo menos admitir que tá me ouvindo? Eu avancei e arranquei o bloco de notas. Steven ficou de pé, de repente o suficiente para me assustar, e o pegou de volta. Por um segundo, eu vi as palavras escritas repetidamente. Você consegue me ver sorrir? Ele sorriu, expondo dentes de brancura surpreendente. Ele tinha clareado? Isso não era apenas uma piada. Era uma doença mental completa. Steven, fala comigo. O que tem de errado? Ele limpou a garganta. Você consegue me ver sorrir? Ele jogou o bloco de notas de lado e deu um passo à frente. Os braços esticados. Pequenos filetes de sangue escorriam ao lado do queixo, de onde ele compulsivamente mordiscava o lábio inferior. Você consegue me ver sorrir? Eu recuei pelo corredor. Steven, você consegue me ver sorrir? Ele tossiu com força antes de dizer isso novamente, em uma espécie de rosnado rouco. Bolas espessas de saliva voavam daqueles lábios pálidos. Eu girei nos calcanhares e fui em direção à porta. Steven andando atrás de mim. Você consegue me ver sorrir? Ele me seguiu para fora da casa e pela entrada da frente. No momento em que fechei a porta do meu carro, ele fez um som de tambor na janela. Você consegue me ver sorrir? Enquanto eu engrenava a marcha ré, ele respirava sobre o vidro para embaçá-lo e escrevia S-O-R-R-I-R. É um milagre eu não tê-lo atropelado saindo daquela garagem. Meus olhos estavam vermelhos e inchados quando cheguei na casa da minha mãe. A polícia não mostrou o menor interesse na condição de Steven. Claro, seu marido continua te dizendo para sorrir. Nós vamos resolver isso. Os paramédicos também não se interessaram. Você quer que mandemos uma ambulância por uma erupção cutânea desagradável?
Steven não respondeu a nenhuma das minhas mensagens, nem atendeu minhas ligações. Naquela noite, eu deitei acordada, rezando para que ele estivesse bem, que ele tivesse usado os recursos de saúde mental que eu tinha enviado. Minha mãe me disse para evitar até que pudéssemos providenciar alguém para me acompanhar em casa, mas, deitada naquela cama fria e vazia, tive terríveis pesadelos com Steven se machucando. Ele precisava de ajuda e não podia esperar. Quando cheguei na garagem, a casa estava completamente escura. Um aroma desagradável me atingiu no segundo em que empurrei a porta da frente. Um cheiro estranhamente familiar, de cobre. Havia batidas surdas de algum lugar lá em cima. Subi lentamente os degraus. No patamar, acendi a luz e segurei um grito. Escrito de cima a baixo nas paredes estavam as palavras: "Você consegue me ver sorrir?" Steven tinha coberto cada centímetro de espaço do chão ao teto. Meu coração acelerou. A porta do banheiro estava entreaberta. Eu me aproximei de mansinho, a cor da escrita mudando de preto para vermelho. Presumivelmente batom ou tinta. Bati suavemente na porta. "Steven?" Chamei, tão baixo que mal podia me ouvir. Então, depois de um tempo, entrei. Meu marido estava agachado no canto, nu, de costas para mim. Ele arrastava uma mão vermelha para cima e para baixo na parede, sujando as letras V-E-R sobre os azulejos cor de creme, parando apenas para reabastecer a tinta. Vomitando um catarro vermelho espesso nos dedos. Era sangue. Ele tinha escrito aquelas palavras com o próprio sangue. "Você consegue me ver sorrir?" Ele rosnou, junto com um espasmo de corpo inteiro. Havia algo de errado com a voz dele. Ele parecia um paciente na cadeira do dentista com algo na boca. A porta fez um som de gemido quando eu recuei sem querer. A cabeça de Steven se ergueu. Eu girei para o corredor e corri em direção às escadas. Na metade do caminho, Steven se jogou com força contra a parte de trás das minhas pernas, nos fazendo rolar escada abaixo. Aterrissei de costas, diretamente acima da minha cabeça. Duas lâmpadas embaçadas circulavam uma à outra. Eu as assisti girar até que dois Stevens embaçados, as bocas cobertas de sangue seco e crocante, se inclinaram para minha linha de visão. Ele me prendeu, e entre gemidos horríveis que subiam da garganta dele, ele repetia essas 5 palavras várias e várias vezes. À medida que minha visão se estabilizava, percebi que não era apenas sangue em seu rosto. Tendões e músculos da mandíbula estavam expostos, puxando e vibrando como cordas de guitarras desafinadas. Fragmentos de ossos até brilhavam em alguns lugares. Os lábios e a área ao redor haviam sido mastigados, cortados ou arranhados. Suas bochechas pendiam soltas em retalhos rasgados. Ele aproximou nossos narizes, a mandíbula exposta a centímetros da minha boca. "Você consegue me ver sorrir?" Aquela respiração de esgoto cheirava terrivelmente. Uma língua roxa grande escorregou para fora da boca dele, encontrando o caminho para dentro da minha narina direita. Enquanto eu me debatia contra ele, a carne crua se desprendia sob minhas unhas. Eventualmente ele fez um som como um gato engasgando com uma bola de pelos, dentes expostos chocalhando e se fechando e triturando. Aproveitei a oportunidade para me contorcer para fora dele e correr para a cozinha, onde me armei com uma faca. Ele me seguiu até o quarto, as presas à mostra. "Eu tô avisando você", eu gritei. Ele sorriu, embora eu pudesse dizer apenas pelos olhos. Aqueles olhos loucos que quase pareciam rir. Enquanto ele avançava, a mandíbula pinçava repetidamente. Finalmente, ele se lançou e eu enfiei a faca direto em sua garganta. O corpo de Steven ficou completamente mole antes de desabar no chão. Os paramédicos realmente vomitaram quando chegaram. "A coisa mais bizarra que eu já vi", disse o mais alto dos dois. Um policial não conseguia acreditar na minha história. Ainda gaguejando, eu relatei como o Steven se mutilou antes de me atacar repetidamente.
Ele me levou para a delegacia, para uma declaração oficial, após o que minha mãe me levou para a casa dela. Eu soluçava em seu ombro, lambendo meus lábios várias vezes. Minha língua tinha a textura de um tapete, além de algo que ficava se revirando no meu estômago. Refluxo ácido, talvez. Eventualmente, um impulso de abrir a boca e soltar um bocejo gigante e irresistível me dominou. Então, minha mãe se afastou. O rosto dela cheio de preocupação. Como assim, filha? Eu lancei a ela um olhar confuso e cocei a minha boca irritada. Como assim o quê? Ela estendeu a mão e limpou uma lágrima da minha bochecha. Por que eu não seria capaz de te ver sorrir? Namorada. Aquela coisa a matou. Ainda me lembro da minha namorada me dizendo que estava vindo para a floresta. E então, os gritos. Os gritos. Quando ela voltou, ela insistiu que não havia nada de errado. Mas havia algo errado. Com ela, pelo menos. As pálpebras da minha namorada viravam quando ela se concentrou em mim. O seu sorriso era diferente. Seus dentes eram mais afiados. Ela me implorou para não verificar a floresta. Passei por ela e fui até lá com a minha lanterna. Quando o raio atingiu o corpo, ou o que restava dele, eu sabia que ela havia sumido. Voltei para casa e entrei silenciosamente, pegando uma faca na cozinha. Entrei na sala e a avistei, sentada no sofá, paralisada em frente à TV. Pouco antes que eu pudesse esfaqueá-la, ela se virou e me viu. Aqueles olhos pareciam muito com a minha namorada. Seus olhos eram inocentes e suplicantes. E então ela falou: "Você não pode me matar", ela afirmou. "Se alguém souber que sua namorada morreu, você é o principal suspeito. Você vai ser colocado atrás das grades. Ou pior." A coisa fez uma pausa. Eu não sabia que um skinwalker poderia ser tão convincente, mas ela estava certa. Larguei a faca. Ela me convidou para sentar, mas é claro que recusei, embora com uma sensação de impotência no peito. Eu seria preso se ela fosse embora. Acordei no meio da noite e descobri que ela entrou no meu quarto e estava me abraçando. Ela estava tão quente. Ela parecia tão inofensiva quando estava dormindo também, como minha namorada, mas mais fofa, sem dúvida, de uma forma distorcida. Rolei para o outro lado do colchão, mas não saí. Na manhã seguinte, acordei e a vi deitada ao meu lado. Eu tive que me lembrar que ela não era minha namorada. Não que ela parecesse exatamente a mesma. Seu cabelo estava uma bagunça, formando uma pilha fofa ao redor de seu rosto. Sentindo-me desconfortável, fui preparar um café. Os dias seguintes foram um borrão. Pareceu um sonho. Dava para ver em alguns momentos, como quando ela tomou banho e saiu apenas com a toalha. Ela parecia mais bonita. Ou quando visitamos sua irmã e seu sobrinho, ela deu um tapinha na cabeça dele e foi tão legal. Finalmente cedi e deitei de conchinha com ela na cama. O abraço se transformou em cócegas e risadas juntos, o que terminou com ela virando, sentada em cima de mim, tirando minha camisa. Isso foi ontem à noite. Eu tô deitado ao lado dela agora e olhando para o seu rosto começo a perceber uma coisa. Seus olhos incomuns podem passar despercebidos. Suas pequenas presas são adoráveis. Talvez, apenas talvez, eu não precise da minha namorada. Confissão. Eu vou ser breve porque eu tô com pressa. Não é como se alguém fosse acreditar em mim de qualquer maneira. Eu sou um skinwalker. Ou pelo menos é assim que vocês, humanos, chamam a minha espécie.
Conheço dezenas da minha espécie que tiveram sucesso em tirar vidas ou foram mortos no processo. O que aprendi é que a maioria desses casos falha porque não permanecem no personagem. A mulher que estou imitando chama-se Michelle, uma mulher média com uma renda decente, com um namorado amoroso e uma hipoteca antecipada devido às poupanças. Eu avistei essa mulher pela primeira vez enquanto rastejava pela floresta local uma noite. Seu trabalho a obriga a fazer horas extras, com a metade do salário de vez em quando. Foi numa dessas noites que a vi pela primeira vez. Desde então, passei semanas analisando seus padrões. Onde ela trabalha, como trabalha, quando trabalha, lugares onde gosta de comer, como ela e o namorado ficam na cama, como são seus amigos e muito mais. Também descobri hoje que, ao abrir sua cabeça e provar um pouco de sua massa cerebral, posso acessar mentalmente suas memórias e sentimentos. Eu posso aperfeiçoá-la. Ela agora está deitada no chão, mal respirando. Acho que ouvi o namorado dela se aproximar. Tudo o que preciso fazer é vestir a sua pele e esperar até que ele baixe a guarda. Em breve, terei um novo corpo. Humanos precisam de muito pouco para serem enganados. Prisão. Um pouco de contexto primeiro. Eu cumpria uma pena de 15 anos numa penitenciária no sul do Arizona. O motivo pelo qual eu estava lá não é importante. Durante a minha estadia lá, aconteceram inúmeras coisas que ninguém conseguia explicar, e ainda mais que ninguém queria saber. Tudo começou com uma lenda da prisão. Supostamente, anos atrás, algo terrível e inexplicável aconteceu na prisão. Todas as manhãs, éramos acordados e esperados que ficássemos perto da frente das nossas celas, enquanto os guardas confirmavam visualmente que estávamos presentes e apurados. Aparentemente, cerca de um ano antes de eu ser mandado para lá, a coisa mais brutal e inexplicável aconteceu. Durante uma dessas apresentações, um homem que tinha um celular só para si parecia muito desanimado durante a verificação. Quando um guarda parou outro guarda para ajudá-lo a verificar, eles descobriram que não era realmente o prisioneiro que esperavam. Era um homem totalmente diferente. Este homem estava usando a pele do outro homem sobre ele, folgada, colocada sobre ele, aparentemente cobrindo um verdadeiro monstro. O mais assustador foi que o cara que usava a pele não era um presidiário. Eles não tinham ideia de como ele foi parar na prisão, muito menos em uma cela. O pior é que eles nem conseguiram descobrir quem diabos ele era. Ele não estava documentado em lugar nenhum. E o que é pior do que isso? Eles nem sequer encontraram o corpo do homem com a pele que ele vestia. Coisas muito horríveis, eu sei, e eu percebo que essa não é a definição padrão de um skinwalker, mas era assim que a prisão o chamava. O Skinwalker. Não ajudou que o cara aparentemente nunca falasse. De qualquer forma, foi isso que deu início a toda a superstição dos Skinwalkers por lá. Aparentemente, o cara foi enviado para um local diferente cerca de um mês depois do ocorrido e quase todo mundo na cadeia se sentiu melhor com isso. Ouvi falar da história no segundo dia da minha estadia. Que história incrível para ouvir e colocar em sua casa em um futuro próximo. Agora, vamos pra merda real. Claro, aquele cara era o Skinwalker, mas tudo o que ele fez no longo prazo foi fazer com que um antigo presidiário navarro contasse a todos sobre os verdadeiros Skinwalkers. Parecia que grande parte da cultura prisional girava em torno deles. Agora, aparentemente, Skinwalkers são difíceis de perceber na hora, sabe? Mas se você conseguir sobreviver perto de um por mais de 1 ou 2 minutos, quase todo mundo pode dizer que os maneirismos estão errados. Eles podem imitar a fala humana, mas não replicar. Eles se contorcem loucamente. Eles têm uma marcha não natural enquanto caminham, mas aparentemente eles melhoram com a experiência. O velho navarro, seu nome era Carl, disse que tinha certeza de que havia um verdadeiro entre os prisioneiros, lentamente nos eliminando ao longo dos anos. Ele o chamou de o grande mestre Skinwalker em determinado momento,
Aparentemente, ele achava que os maneirismos humanos eram tão bem definidos que você talvez nem conseguisse saber se era seu companheiro de cela por 1 ou 2 dias. Tinha que ser bom, ele postulou uma noite. Ele esperaria que um skinwalker aproveitasse qualquer oportunidade para matar, mas esse percebeu que havia uma porta giratória de pessoas para matar chegando até ele e esperou com maestria a hora certa. Como Carl pensava durante anos. Muitos caras encontraram humor nisso. Muitos mais estavam realmente nervosos com isso. De vez em quando, na prisão, as pessoas explodem. Às vezes, você encontrará seu companheiro de cela balançando na frente do seu beliche, amarrado no pescoço pela perna da calça. Às vezes, você simplesmente não aguenta mais. Mas no nosso quintal, as pessoas tendiam a reagir de uma maneira muito especial. Não seria uma explosão no jantar, nem um suicídio silencioso durante a noite. Os caras simplesmente parariam de falar. Curve-se e mexa-se. Quaisquer amizades que eles tivessem seriam jogadas pela janela. Eles se curvavam e eles se mexiam. Quaisquer amizades que eles tivessem eram jogadas pela janela. Eles se transformavam em solitários durante o horário de recreação, deixavam o cabelo cair na frente do rosto. Ninguém gostava de falar sobre isso, como se fizessem isso, aconteceria com eles em seguida. Eu me senti da mesma forma. Eu não sabia se era um skinwalker ou apenas pessoas enlouquecendo. Mas eu não queria descobrir. Não era como um cronômetro nem nada, mas toda vez que alguém agia dessa maneira, não passavam mais do que algumas semanas antes de serem despachados ou transferidos para Deus sabe onde, sem que ninguém soubesse de antemão. Depois, houve as ocorrências noturnas. Explosões curtas e altas de som ecoavam regularmente pelo meu bloco de celas durante todas as horas da noite. Parecia uma mistura entre gritos de porcos morrendo e pregos em um quadro negro. Apenas mais uma coisa sobre a qual ninguém gostava de falar. Ainda mais assustadoras eram as sombras e os passos. O quarteirão era vagamente iluminado durante a noite por algumas luzes penduradas no teto do lado de fora das celas. Eu mesmo vi sombras passando pelas minhas paredes regularmente, quanto definitivamente não havia guardas perto da minha cela. Uma vez, perto do final da minha pena, acordei, olhei para a parede do fundo e encontrei uma silhueta perfeita de uma pessoa parada ali. Mas quando olhei, meu colega de quarto estava dormindo e não havia ninguém fora da minha cela. E tinha também, claro, os passos. Todo mundo odiava a porra dos passos. Eles eram a parte mais assustadora. À noite, às vezes, principalmente nas sombras, você ouvia passos fortes e rápidos. Pareciam pés molhados batendo no chão de cerâmica. O que quer que os tenha causado varia de uma ponta a outra do quarteirão em uma corrida mortal. Seja o que for, era desumanamente rápido. Se por acaso você estivesse acordado antes de começar, no momento em que ouvisse os passos em um lado da sua cela e virasse a cabeça para ver a coisa passando, parecia que estava 3 celas além de você. Todo mundo odiava os passos. E eu concordo. Eu acho que isso era o pior. Eu fui libertado daquele lugar há cerca de 1 mês e tenho mais histórias do que posso contar. Juro que estava quase na minha vez. Cerca de 1 semana antes de eu receber alta, meu colega de cela e um bom amigo meu surtaram. Do mesmo jeito. Fiquei 1 semana inteira sem dormir. Bem, eu dormi, é claro, mas nunca por mais do que alguns minutos de cada vez. Nunca virei as costas pro cara. A coisa mais assustadora, acordei uma noite com ele, de alguma forma serpenteando seu corpo através das grades da nossa cela. Para referência, não conseguia passar nada além do ombro através delas. A pior parte, porém, é que ele estava voltando para nossa cela. No dia da minha libertação, não disse uma palavra a ele. Tinha acabado de sair. Ele parecia bem com isso, e eu também. Eu tinha sobrevivido. 15 anos de brigas na prisão, disputas de gangues e, pelo que sei, sequestros de skinwalkers. Saí pelos portões da frente, um homem livre. Enquanto caminhava ao longo da cerca do pátio de recreação, avistei meu companheiro de cela, parado sozinho.
como tinha feito na última semana. Balancei a cabeça e nem mesmo tenho certeza se era ele. Dei uma última olhada no pátio, dessa vez do outro lado da cerca. Eu gostaria de não ter feito isso. Ali, sozinho, do outro lado do pátio, estava Carl, curvado, olhando para os outros presos e se contorcendo loucamente. Diferente. Essa não é a minha casa. É apenas diferente. A criança aqui afirma ser meu filho, Ronald, mas é um completo estranho. A mulher que dorme ao meu lado não é a minha esposa. Eu não os conheço. E apesar do que possam dizer, eles não me conhecem. É tudo mentira e eu tô preso. Eu não tenho ideia do que fazer. Tudo mudou no acampamento. Ela queria armar uma barraca perto do lago Powell. Ronald ficou em casa com uma babá cuidando dele durante a noite. Aconteceu naquela noite, uma noite escaldante de sexta-feira. Eu não estava me sentindo bem. A verdade é que eu não me sentia eu mesmo há anos. Passei minha vida no Arizona e ultimamente desprezava o que aquela vida havia se tornado. Claro, eu tinha minha família, pelo menos antes daquela noite. Mas ainda assim, muitas vezes me senti sozinha, miserável e incapaz de mudar. Mas naquela noite, tudo mudaria. Caminhar sozinho no escuro nunca é uma boa ideia, e aquela noite de sexta-feira não foi exceção. Mas pessoas precisam aprender sobre o que se esconde naquela região. Skinwalkers é o apelido escolhido pelo pessoal da internet que provavelmente nunca sai de casa. A lenha tinha que ser recolhida para o fogo e, em suas palavras, ela com certeza não faria isso. Mas entrar naquela escuridão estranha foi uma decisão estúpida. Nunca teria previsto isso. Uivos violentos perfuravam a noite, dentes estalavam, unhas afiadas arranhavam, aquelas longas pernas chutavam. Eu tô surpreso que ela não tenha ouvido nada, mas acho que estava mais longe do acampamento do que pensava. E eu não queria que ela se preocupasse. Não podia deixá-la se preocupar. Então, me limpei o melhor que pude, juntei uma bagunça de galhos e voltei para a tenda, onde seus olhos se arregalaram ao ver a mim e a minha bagunça. Eu tropecei, levei uma queda e tanto. Eu menti para ela. Você se casou com um verdadeiro desastrado. Anda, agora vamos acender o fogo. 3 horas depois, ela estava dormindo profundamente e eu estava bem acordado. Por alguma razão, nada mais aconteceu naquela noite. Ela permaneceu segura em sono profundo e logo seguiu o exemplo. Quando voltamos para casa na manhã seguinte, as coisas estavam erradas. Eu não me senti nada bem. Nada aconteceu. Minha casa era diferente do que era ontem. Tudo estava errado. Jantei com uma mulher que não era minha esposa e com um filho que mentiu quando me chamou de pai. Neste momento, aquela mulher ronca ao meu lado e não sei o que devo fazer. Está tudo errado. Ela não é minha esposa. Ronald não é meu filho. E eu não estou onde deveria estar. Mas meus dentes não vão crescer. Minhas unhas permanecem separadas. Minhas pernas são tocos, carnudos, patéticos. Sexta à noite posso ter feito aquele homem em pedaços, mas agora não consigo escapar de sua forma humana. Não há nada de imortal em zumbis lentos. Os zumbis não foram a pior parte do apocalipse zumbi. O problema é que eles eram lentos. Uma criança poderia engatinhar mais rápido do que esses zumbis poderiam andar. Não, a pior parte foram todos os malucos que acreditavam que esse era o fim dos tempos. Eles saíram por aí matando qualquer um que achassem que estava infectado, incluindo toneladas de pessoas que não estavam. Foi assim que meu pai morreu. Ele teve um acidente vascular cerebral.
Ele estava lá fora, na nossa garagem, mal conseguia se mover, e a patrulha zumbi o viu e atirou nele, sem hesitação. Se eles tivessem chamado a porra de uma ambulância, meu pai ainda estaria vivo. Minha mãe foi a que mais sofreu. Ela teve que voltar para casa para encontrá-lo assim, na garagem. Depois disso, durante semanas, ela ficou praticamente catatônica. Um zumbi estava esbarrando em nossa porta e ela nem pensou sobre o que tinha acabado de atender. Quando ouvi gritos, já era tarde demais. Consegui matar o zumbi, mas ela foi mordida. Eu sei que fui estúpido, mas eu tinha acabado de perder meu pai. Eu não queria perder a minha mãe também. Eu a tranquei em nosso porão. Durante semanas, verifiquei as notícias rezando para que o governo encontrasse uma cura. Meses se passaram. Quase todos os zumbis do país foram mortos. Novas ondas viriam. Os zumbis seriam exterminados. Foi assim durante meses. Então, minhas orações foram respondidas. O governo divulgou uma mensagem na TV dizendo que havia cura. Eles montaram um hospital. Discutir com minha mãe foi fácil. Amarrei ela no carro e fui embora. Uma vez no hospital, os soldados ajudaram a levar minha mãe até uma sala de exames. Eu queria entrar com ela, para ser a primeira coisa que ela viu quando voltou à vida. Mas o médico me fez sentar do lado de fora da sala. A razão pela qual essas ondas continuam acontecendo é porque as pessoas estão escondendo seus parentes na esperança de uma cura. Eventualmente, eles também ficam doentes e espalham a infecção. Não se assuste. Não há cura. 2 tiros soaram de dentro da sala do exame. A única maneira de acabar com essa pandemia é matar todos os infectados. Desculpa, a sua mãe morreu há muito tempo. Nós só acabamos de terminar. A raiva fervia em mim. Me deixa, pelo menos, dizer adeus. Filho, ela se foi. Você mentiu para me trazer aqui. Você matou a minha mãe. Deixa eu me despedir dela. O médico assentiu e um soldado abriu a porta para mim. Eu entrei. Eu estava sozinho. Decidi que não queria mais fazer parte dos vivos. Todos eles eram mentirosos e assassinos. Enfiei o dedo no sangue da minha mãe e esfreguei nas gengivas. Eu precisava morder aquele médico idiota rapidamente, antes de diminuir o ritmo. Mas algo estava diferente. A infecção sofreu uma mutação. Eu me senti ficando mais forte. A última coisa que me lembro é de correr em alta velocidade e despedaçar aquele médico mentiroso. Uma nova onda estava prestes a começar. Os espelhos do casamento. Os espelhos duplos chegaram como presente de noivado sem etiqueta de devolução. Eles eram ornamentados e antigos e se encaixavam perfeitamente acima das pias duplas do banheiro principal. Limpos e brilhantes, eles não revelavam nenhum indício de maldade. Na manhã seguinte ao nosso casamento, acordei e fui lavar o rosto. Foi quando vi a escrita pela primeira vez. Estava gravado em letra cursiva, começando no canto superior direito do espelho. Fiquei um pouco bêbado e estraguei a torrada. Dizia: "Que porra é essa?" Gritei para Maria, enquanto voltava para o quarto. "Por que você escreveu isso?" "Escrevi o quê?" Ela perguntou, bocejando. Praticamente a arrastei para o banheiro e apontei para as palavras. Eu nunca escrevi isso," ela disse, de repente à beira das lágrimas. "Eu juro." Então olhamos para o espelho dela e vimos a escrita ali. Flertei com o irmão do noivo no casamento. Me recusei a tirar foto com o melhor amigo do noivo. "Que porra é essa?" Eu disse novamente, porque o estranho é que ambas as frases eram verdadeiras e realmente me incomodaram, mas eu definitivamente não as escrevi.
Olha, isso não é engraçado, disse Maria. Ela subiu na pia e tentou esfregar as palavras do espelho com a manga, mas elas não saíam. Então, ela desceu e voltou com o martelo. No começo, pensei em dizer a ela para parar. Então pensei, por que impedi-la? Manda ver, eu disse. Ela bateu no espelho uma e outra vez. Se fosse uma pessoa, ela o teria matado 15 vezes. Mas o vidro nem lascou. Maria olhou para mim, respirando com dificuldade, o martelo ainda na mão. Assustei muito meu marido. Lia no espelho. Pensei em bater nele com um martelo. Você realmente pensou essas coisas? Perguntei. Ela assentiu. Por um segundo, jurei que ela iria me atacar. E no fundo, eu senti isso. Os espelhos queriam que nos matássemos. Pela primeira vez em anos, fiquei genuinamente apavorado. E então, ela largou o martelo. Mas, na verdade, eu não tô nem brava, ela disse. Eu nem ia tocar no assunto. Ela olhou para o meu espelho, com lágrimas nos olhos. Eu não me importo com nada disso, ela disse. Eu apenas amo você. E então ela subiu na pia e começou a esfregar as palavras com a manga, e como um passe de mágica, elas foram embora. Agora você limpa o meu. Você tem que fazer isso. Ela gritou feliz. Estendi a mão com uma toalha e limpei as palavras do espelho dela. E elas desapareceram. E assim tem sido todas as manhãs nos últimos 30 anos. Ela olha para o meu espelho e eu olho para o dela. Às vezes eu leio o que está lá e faço uma careta, mas mais frequentemente eu rio. E então eu apenas limpo o espelho. Uma pegadinha de Deus. Mercúrio iria morrer novamente. Dessa vez, ele usava o corpo de um homem. Ele estava estendido sobre uma lança, com os braços e as pernas amarradas ao poste. 2 pares enormes de homens humanos o carregavam, de rostos pálidos e com aparência de urso em seus grossos casacos de inverno. Entre eles, a vara equilibrada. Eles aprenderam rapidamente que Mercúrio era do tipo escorregadio. Eles nunca o desamarraram depois que o pegaram, quase conversando com o guarda até a água, onde ele teria roubado uma canoa e remado desesperadamente para longe. Mas ele foi pego agora. Certamente está preso. Aqui, em um planeta gelado no fim do nada, eles não tinham ideia de que ele era um deus por direito próprio, que lá fora, além das estrelas que não piscam, ele tinha seu próprio reino. Um mundo inteiro girando, ainda vivo naqueles dias antes da escuridão chegar. Seu mundo ainda leva seu nome, Mercúrio, que sempre girava muito perto do Sol. E dessa vez, ele se queimou. O deus lutou contra as tiras que o amarravam ao poste. Ele xingou e lutou. Um dos carregadores do caixão cuspiu algo nele, irreconhecível. Uma gota de linguagem sem sentido. Sim, tudo bem. Mercúrio murmurou. Isso deve fazer sentido. Uma multidão de membros encapuzados do culto caminhava com eles. Todos eles usavam aqueles estranhos rostos humanos. Eles caminharam pela neve coberta de gelo, tão cinzenta, fria e varrida pelo vento quanto a montanha árida ao redor deles. Piada muito engraçada, pessoal, disse Mercúrio. Realmente ótima. Vocês vão me deixar ir agora ou não? Uma das figuras encapuzadas caminhava ao lado dele. O capuz estava puxado para cima demais para que ele pudesse ver o rosto do estranho. O deus rosnou e lutou contra suas amarras. À sua frente, o líder do culto caminhava à frente da procissão. Ele carregava o cajado de Mercúrio, a fonte do seu poder. Sua pedra era o coração de uma estrela, mas queimou morta e sem vida nas mãos daquele mortal. Sem ele, Mercúrio era inútil como o fogo sem oxigênio. Isso é humilhante, murmurou o deus, mas seus guardas apenas deram uma sacudida agressiva no bastão. A corda
penetrou ainda mais fundo em seus braços doloridos. A figura ao lado dele falou finalmente naquela língua antiga e inconfundível, a língua materna de Mercúrio, a língua das estrelas. A culpa é sua, seu idiota, estúpido. Mercúrio hesitou. Demorou um longo segundo para reconhecer a voz de seu irmão. Ah, ele conseguiu dizer. Ele fez o possível para agir com dignidade, apesar de tremer e se arrastar quilômetros pela neve. Engraçado ver você aqui. Sim, engraçado. Você não sabe por que um monte de suas criações me quer morto, não é? Terra lançou a Mercúrio um olhar quente e penetrante. Ele era um jovem deus como Mercúrio. Seu planeta foi um acidente cósmico tanto quanto o de Mercúrio, mas ele esteve alguns milhões de anos no reino de Mercúrio e a Terra nunca o deixou esquecer isso. Certamente você não pode estar tão surpreso. Isso tudo é culpa sua. Ao seu redor, os humanos agiam como se não pudessem ouvir ou ver Terra. Claro, o maldito bastardo ainda tinha seu próprio cajado, todos os seus poderes. Mercúrio fez o possível para parecer inocente. Eu não tenho ideia do que você está falando. Sério, você não se lembra como tudo isso começou? Olha, eu só vim aqui para fazer uma visita ao meu amado irmão mais velho. Talvez roubar um recurso ou dois, começar uma pequena guerra, derrubar alguns dominós para ver quanto tempo leva para a Terra perceber o de sempre. E esses teus monstros me atacaram. Dessa vez não, da outra vez. Quando você disse a eles que o senhor do universo deles era um grande bastardo com cara de idiota. E da próxima vez que eles virem alguém voando no céu, é melhor eles pegarem seu lindo bastão brilhante e sacrificá-lo, amarrando-o e jogando-o da face da montanha mais alta, para que o deus com cara de burro do mundo não mate todos eles. Você lembra disso? Mercúrio lutou contra o seu sorriso. Ele olhou em volta para os símbolos de pêssego nos capuzes de todos os membros do culto, notavelmente não de seu irmão. Ah, você ouviu falar sobre isso? Sim, ouvi. Eu esperava que eles pegassem você, sabe? Mercúrio flexionou os dedos dormentes. Eu não previ isso. Ah, eu sei. Terra deu-lhe um sorriso simples. Ele tinha um rosto estranho, mas Mercúrio tinha a visão dupla dos deuses. Ele podia ver a verdadeira forma da Terra por baixo, a presunção de seu sorriso. E é por isso que eu não vou impedi-los. Seu idiota! Mercúrio lutou muito contra os limites. Ele se encolheu ao se imaginar caindo no ar para sempre, se quebrando. O sistema de morte no planeta Terra reconectando seus átomos e cuspindo-o de volta ao seu eu divino mais uma vez. Você não tem absolutamente nenhum senso de humor. Seu irmão apenas sorriu e disse secamente: sempre que você se regenera, o pai quer ver nós dois. Mercúrio fez uma careta ao imaginar seu criador, Sol, apenas rindo, se soubesse de tudo isso. Já era ruim o suficiente perder para um bando de animais no reino de seu irmão, muito menos, imagine ter que admitir isso. O que ele quer? Não sei. Estava muito ocupado saboreando esse momento. Terra sorriu para todos os membros do culto que caminhavam pela montanha nevada. Eles ainda não pareciam perceber que ele estava lá. Se você consegue fazer com que esses idiotas não vejam você, não pode fazer com que eles me deixem ir? Ah, eu poderia, mas eu sou um deus com cara de burro, não sou? E eu exijo o meu sacrifício. Você não pode estar falando sério sobre isso. Talvez eu esteja, talvez eu não esteja. Seu irmão mais velho sorriu enquanto se inclinava para dar um tapinha no ombro de Mercúrio, que se arrastava pela neve cada vez mais profunda. Eu acho que você vai descobrir em breve. Mercúrio lutou e gritou durante todo o caminho, montanha acima. Eternidade. Eles me disseram que pareceria uma eternidade, que essa punição, na verdade uma sentença de prisão perpétua para a humanidade, seria pior do que qualquer morte que um governo mortal pudesse ter me concedido. Isso, disseram eles, era pior que misericórdia. Pior porque a morte era um luxo que não podia esperar. Mas eu poderia. Eu teria 1000 anos para fazer isso.
E eu fazia isso sozinho, em confinamento solitário, o tempo todo, até ficar louco e arranhar as paredes. Eles imaginaram que eu iria arranhar até meus dedos sangrarem, enquanto as unhas se cravavam no concreto, implorando pela morte. Qualquer coisa, me garantiram. Certamente qualquer coisa é melhor que 1000 anos sozinho. Até mesmo a morte. E na hora eles riram. Quando fui condenado pela primeira vez, o humor deles era um exagero grosseiro da sentença. Afinal, eles provavelmente presumiram que eu estaria morto nos próximos 50 anos. Mas os humanos nada sabem sobre a sua própria mortalidade e muito menos sobre a paciência. A humanidade muitas vezes comete o erro de presumir que a sua permanência permanecerá muito depois de o indivíduo ou o Estado desmoronar. Eles constroem estruturas grandes e extravagantes que certamente durarão os testes do tempo, sem saberem quão pouco o tempo se importa com empreendimentos tão triviais. A humanidade, à sua maneira temporária, só sabe fazer coisas temporárias. E mesmo quando essas coisas duram mais que o indivíduo, elas não retêm mais significado depois que o homem as deixa para trás. 100 pessoas, um edifício, é apenas um edifício. Não significa nada e corrói mesmo assim. Disseram-me que a sentença correspondia ao crime, que o meu castigo solitário era tão desumano quanto as minhas ações, que no escuro, sozinho, eu ficaria louco pela minha própria arrogância e, como era simples. Para provar que estavam errados, fiquei parado sozinho, encostado no canto traseiro da minha cela, os olhos vidrados. Após as primeiras 3 semanas, os guardas presumiram que eu já havia sucumbido à loucura. Depois de 1 ano rejeitando comida, água e todas as outras gentilezas, eles se perguntaram se eu realmente havia virado pedra. Após os primeiros 100 anos, sussurros infiltraram-se na cela, fofocando sobre minha vitalidade, minha integridade, meu bem-estar. Ele é real? Como ele ainda pode estar vivo? Mas ninguém abriu a cela. Ninguém foi corajoso o suficiente para ousar, mesmo aqueles que ainda não haviam nascido na época anterior à minha captura, ouviram os rumores. A natureza indescritível dos meus crimes ressoou por mais tempo do que a maioria dos membros do júri que me condenou. Nenhum deles se atreveu a arriscar expor ao mundo a algo como eu. De novo, não. Mas depois de 250 anos, esses sussurros não significavam nada. Minha ala da prisão já estava em silêncio há algum tempo. Presumo que tenha sido desativada, mas quem pode dizer? Ouvi apenas os ecos do vento, prova de um mundo lá fora. Havia poucos sinais da humanidade nas minhas imediações, e depois que as vozes cessaram e os guardas abandonaram seus postos, pouco esforço foi feito para manter a qualidade mais humana da prisão. Os mortais não têm consciência da zombaria em suas palavras quando ostentam o termo eternidade. Eles parecem pensar que se limita a um longo período de tempo, mas nunca resume a infinidade de tudo isso. Nunca contextualiza a sua testemunha, que é o testemunho do esforço. Eles nunca pareceram compreender que quanto mais alguém suporta algo, mais curtos parecem ser esses lapsos de tempo. Como a memória une esses pedaços de memória, transformando horas em minutos e séculos em segundos, ficando cada vez mais curtos e mais curtos até que não haja nenhuma diferença perceptível entre o presente e qualquer coisa passada. Eles usam a palavra em hipérbole para expressar algo que não conseguem compreender, algo maior do que eles próprios. É realmente terrível. E eles disseram que essa espera na prisão pareceria uma eternidade. Eu zombei, sentindo a dor nas articulações enquanto avanço, meus sapatos desgastados pelo tempo e pelas intempéries, deixando marcas nos escombros. Partes deles parecem quase fossilizados no chão, ou o que costumava ser o chão. A última parede diante de mim tomba e a luz do sol espia pelas rachaduras abertas. O mundo além está quieto. Eternidade. Quão totalmente eles presumiram que uma prisão
Uma prisão a ser reverenciada e ressentida era algo composto de aço e pedra. Eles presumiram que sua prisão sobreviveria à minha eternidade e que tal coisa os faria finalmente se sentirem seguros. Eles presumiram que, ao me conter, a morte de repente pareceria preferível à sua compreensão de um lapso de tempo interminável. Mas a sua eternidade durou apenas 400 anos antes que a integridade estrutural cedesse a essa suposição ridícula. Não. No começo eu rio, e então eu me curvo em um ataque louco de gargalhadas. A eternidade já estava aqui, penso, enquanto rastejo pelas fendas nos escombros. Eu estou simplesmente voltando para saborear suas qualidades mais desagradáveis. Algo está bloqueando o sol e está se aproximando a cada segundo. Cerca de 1 hora atrás, pessoas ao redor do mundo começaram a ouvir um som estranho vindo de cima de nós, do céu. É comumente descrito como o bater das asas de um pássaro, exceto que muito mais lento e muito mais alto do que seria considerado normal para uma criatura terrestre. Eu diria que aconteceu em intervalos de cerca de 10 segundos. Sempre que isso acontecia, era profundo, quase um estrondo e quase retumbante. Meus pais, que estavam na varanda de seu apartamento naquele momento, relataram ter ouvido o som ricochetear em prédios vizinhos por quilômetros. Não conseguia encarar a ideia de sair de casa e desde então fechei todas as janelas do meu apartamento. E é claro que todos têm sentido as vibrações. O que quer que estivesse causando isso tinha que ser incrivelmente poderoso. Escureceu lá fora há meia hora. Aparentemente, começou a bloquear o sol. O mesmo tem acontecido com os países vizinhos. Como eu disse, não saí de casa, mas vídeos e reportagens têm aparecido rapidamente nas redes sociais. Não consigo distinguir muito das imagens borradas, exceto por uma infinidade de luzes flamejantes verdes e amarelas em meio à massa de escuridão. Olhos, eu acho. Os repórteres nos dizem agora que chegará à superfície da Terra em menos de 3 minutos. Já me despedi dos meus amigos e familiares no caso do pior. As paredes agora estão tremendo constantemente. Eu estou com medo que eles comecem a desmoronar. Sinto que meu corpo está ruindo. Eu estou tentando não desmaiar. Está ficando difícil digitar. Adeus. Eu tive que terminar com meu namorado essa noite. Íamos a uma festa de Halloween nesse fim de semana, como Mario e Princesa Peach. Este seria o nosso primeiro Halloween juntos, então eu estava realmente ansiosa para nos apresentar como um casal fofo. Mas quando cheguei em casa do trabalho, encontrei Brad raspando o bigode. Eu já havia dito a ele várias vezes que combinava melhor com sua fantasia do que o adesivo de feltro preto que veio com ela. Então, perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele me disse: "Desculpa, querida. O John do trabalho me arranjou uma fantasia inflável de dinossauro. Vai ser muito bom." Fiz o papel de uma namorada compreensiva e legal e subi as escadas para me vestir com o que achei que seria uma boa surpresa. Eu me considerei uma mulher das cavernas, mas, em vez de uma reação impressionada, Brad apenas sorriu. Sorri de volta e pedi que ele se apressasse para a gente sair, mas ele ergueu a mão e perguntou: "Então, você também não tem uma fantasia alternativa?" Eu não gostei da insinuação. Realmente estava pensando em ir como Peach, mas não agora de braços dados com um dinossauro. Eu disse a ele: "Claro, o Halloween é meu feriado favorito. Tem 1 tonelada de fantasias lá em cima, porque eu guardo todas elas." Então, ele realmente testou a minha fachada calma, dizendo: "Bem, então, talvez você pudesse escolher outra?" Perguntei o que havia de errado com essa e ele disse: "Cat, qual é? Dinossauros e humanos viveram separados por, 100 milhões de anos. Seria ridículo essas duas fantasias juntas." Dei um suspiro alto enquanto subia as escadas novamente e me transformava em uma bruxa. Eu poderia viver sem usar uma fantasia que combinasse com a de Brad, mas a resposta dele foi: "Ah, não sei, Kate, é meio clichê." "Tudo bem, que seja."
Eu me transformei em um anjo sexy, mas ele revirou os olhos e me disse: "Ah, por favor, não. Eu não quero que a minha namorada seja conhecida como esse tipo de garota." Completamente farta, olhei pra ele e perguntei: "Olha, eu desisto. Como você quer que eu vá?" Percebendo que ele errou, Brad recuou. "Ah, vamos, Kate. Você pode ir como quiser. Você não precisa se preocupar com o que eu penso." Frustrada até as lágrimas, simplesmente corri escada acima e tirei todas as minhas fantasias. Ele claramente não entendia o quão importante minha aparência era pra mim. De repente, sem bater como normalmente fazia, Brad entrou no quarto dizendo: "Kate, querida, calma." Eu já tinha planejado terminar com o idiota, mas só depois da festa. Seu último erro foi tirar essa decisão de mim. Brad congelou ao ver minha verdadeira forma. Minhas muitas bocas se abriram em antecipação, mas, para o bem dele, me transformei em um demônio sexy. Caminhei sedutoramente em direção a ele, enquanto Brad ficava paralisado de medo. Então, sim, não estamos mais juntos, mas, pelo lado positivo, finalmente eu tenho a fantasia perfeita. Decidi que nesse Halloween, vou fantasiada de Brad. Chamada de emergência. 190, qual é a sua emergência? Tem alguém, um homem, eu acho. Ele tá na minha porta. Ok, senhora, ele tá tentando invadir? Ah, eu não sei, ele tá parado ali. Eu tava dormindo e o quê? Eu vi uma luz batendo na porta da frente. Eu não acendi nenhuma luz. Acho que ele nem sabe que eu tô aqui. Ele tá parado ali. Ok, senhora, por favor, se acalma. Qual o seu nome? É Jane. Jane? Isso, Richter. Jane Richter. Senhora Richter, qual o seu endereço? O homem tá segurando uma arma? Eu não sei, não dá pra dizer. Tá escuro e ele tá todo de preto. Ele tá todo vestido de preto? Sim, e um chapéu. Tem alguma coisa dourada no chapéu. Onde a senhora tá agora? Eu tô em cima, no quarto. Eu tranquei a porta. Eu tô parada perto da janela. Ai, meu Deus. O quê? Meu Deus, merda. Senhora, você tá bem? O que aconteceu? Ele olhou diretamente pra mim. O quê? Eu tava perto da janela e ele olhou diretamente pra mim. Ele sabe que eu tô aqui. Meu Deus, ele tá batendo na porta de novo. Ok, Jane. Eu quero que você fique na linha comigo até que os policiais cheguem, tá bom? Caso algo aconteça. Ele tá dizendo, deixa eu entrar. Ele tá fazendo o quê? Ele tá gritando, deixa eu... Espera, ele tá na casa, ele arrombou a porta. Jane, onde você tá agora? Eu tô no quarto. Você pode bloquear a porta? Já tá bloqueada, meu Deus. Eu tô ouvindo ele tá na porta. Fica na linha comigo, Jane, ok? Os policiais estão quase aí. Por que você tá aqui? Por quê? Me deixa em paz. Me deixa em paz. Jane, Senhora? QAP, código 3. QSL, código 3, vai em frente. Eu tô enviando uma possível invasão de domicílio no endereço... Copiei. A vítima é Jane Richter. Mulher, físico e idade desconhecidos. Copiei, central. QAP, código 11. QSL, pode falar? Qual é o meu RP mesmo? Jane Richter. O endereço é que... Você tem certeza de que esse é o endereço? Como assim? É que não tem nada aqui. A casa tá abandonada. Tá abandonada há anos, na verdade. Sério, quando eu era criança a gente costumava contar várias histórias de fantasmas sobre esse lugar. Você pode, pelo menos, entrar pra verificar? Eu vou ter que adicionar no relatório da ocorrência. QAP? Eu tô na porta da frente. Tem alguém na janela. Peraí, eu vou ter que arrombar a porta. Por que você tá aqui? Por quê? Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu sou um viajante do tempo aposentado, e você vive no que chamamos de linha do tempo órfã. Eu tive que tirar isso do meu peito. Polícia temporal parece sexy demais para descrever o que eu faço. Mas como um orientador educado e gentil,
empurrando você pelo caminho pré-selecionado por seus pais. Ei, garoto, tem um minuto para falar sobre seu futuro? Eu observo os erros se desenrolarem com o resto de vocês, idiotas, e depois volto no tempo para converter minha retrospectiva em previsão, dando ao meu empregador as informações de que eles precisam para manter a humanidade caminhando rumo ao futuro ideal. Crise evitada. O pagamento é inacreditável, mas é uma vida solitária. De cada 10 lembranças felizes que tenho com meus amigos, 9 acabam se desfazendo, esquecidas. Eu vivi 100 vidas ao lado das deles. Por isso, joguei a toalha. Enviei alguém ao passado em meu lugar com informações para desfazer uma catástrofe que você já esqueceu. Como eu disse, estamos numa linha órfã. A realidade está tomando uma direção diferente. Fomos deixados para trás para desaparecer por conta própria. Sabe, não há multiverso, nem possibilidades de ramificação. Quando evitamos que um futuro aconteça, ele simplesmente desaparece. Pense nisso como uma bela imagem, sem pintura. As cores desaparecem primeiro, os sabores e cheiros. O mundo ao seu redor é menos vibrante. Qual era o sabor dos biscoitos recém-assados da sua mãe? Como era o pelo do seu animal de estimação na infância? Em seguida, vem a complexidade, suas convicções e crenças, definindo memórias que você não consegue mais lembrar. Você ainda consegue se lembrar da sensação do seu primeiro beijo? A profundidade fica de lado, tornando todos nós mais superficiais, mais burros, por falta de uma palavra melhor. Como você chegou ao trabalho hoje? O que você pensou durante a viagem? Droga, o que motivou você a abrir esse vídeo afinal de contas? Há pouco espaço para reflexão quando você é um esboço bidimensional em uma página de caderno de desenho. Não é sua culpa. Não fomos feitos para ser assim. Culpe os pequenos pedaços de você, perdidos no esquecimento. Nem todos desaparecemos ao mesmo ritmo. Um fato frustrante para aqueles que têm os meios para compreender a destruição que se desenrola à sua volta. Mas todos desaparecemos da mesma forma. Amanhã você não vai se lembrar do que eu te contei aqui. Em um mês, você terá esquecido os seus sonhos e objetivos, se ainda os tiver agora. Não se assuste, não entre em pânico. Você não se lembrará do que perdeu ou da riqueza do mundo moribundo. Não será um fim doloroso. Num instante você estará, e no próximo, não mais. Imagine, se você for um dos poucos fugazes que ainda possui imaginação, imagine uma fogueira na praia, queimando baixa contra um céu sem estrelas. As ondas de uma maré crescente se aproximam à medida que as brasas escurecem. Seremos gentis nesta boa noite. A minha bully do ensino médio se desculpou comigo hoje. Eu olhei para ela enquanto ela soluçava de joelhos. Alice, me desculpa. Eu sinto muito por tudo. Eu sinto muito por cada coisa horrível que eu fiz com você. Sofia disse enquanto chorava na minha frente. Eu apenas olhei para ela enquanto ela continuava a soluçar por causa de todas as coisas que tinha feito comigo. Sofia sempre quis acabar comigo. E durante nossos anos de ensino médio, ela faria da minha vida um inferno. Ela insultava diretamente ou fazia piadas humilhantes sobre mim, espalhava rumores desagradáveis sobre mim, manipulava meus amigos contra mim, roubava um cara por quem eu tinha uma quedinha, fazia postagens horríveis sobre mim nas redes sociais e até manipulava alguns caras para fazerem coisas como mexerem de forma violenta comigo. Ela fazia de tudo se isso significasse que eu sofreria no final. Tentei contar isso aos meus professores, mas eles simplesmente ignoraram e eu nem me preocupei em conversar com meus pais sobre isso. Eles estavam mais focados no trabalho do que na filha. E mesmo assim, se Sofia descobrisse que eu denunciei, isso resultaria em uma surra extra dela e de seus comparsas. Ela estava por trás de todos os meus sofrimentos. Aquela vadia gostava do desespero na minha cara. Gostava de quantos abusos ela me infligia. Então, você só pode imaginar minha surpresa quando ela se aproximou de mim um dia e começou a se desculpar chorando. Enquanto ela continuava a chorar, meus olhos começaram a brilhar de raiva. Raiva
que eu havia reprimido dentro de mim nos últimos 5 anos depois do ensino médio. Essa desgraçada não fez nada além de trazer angústia e desespero para mim. Ela virou todos contra mim e me tornou uma pária completa durante nossos anos de ensino médio. Eu não tinha ninguém a quem recorrer em busca de apoio. Absolutamente ninguém. E ela se atreveu a vomitar suas lágrimas de crocodilo bem na minha frente. Eu estava farta disso. Flutuei ao redor do meu túmulo até estar atrás dela. Olhei para ela por um longo minuto, antes de mergulhar minha mão em seu peito. Ela ficou tensa e um pouco de seu sangue espirrou em meu túmulo. Procurei em seus órgãos antes de encontrar o que procurava. Tirei minha mão do peito dela. Um novo item ao meu alcance. O coração. Ainda estava batendo quando ela caiu no chão. As mãos agarrando o ferimento em uma tentativa desesperada de cobrir o sangramento. Ela tossiu sangue e ofegou enquanto continuava a sangrar. Eu olhei para ela enquanto lentamente começava a morrer. Observei como ela parecia patética e lamentável agora. Eu olhei para ela enquanto um sorriso distorcido, maligno e satisfeito surgiu em meu rosto. As primeiras palavras do meu bebê me deixaram totalmente paranoico. E eu sei que é clichê, mas desde que Eduardo nasceu, eu queria que ele dissesse papai. Papá, papi ou até mesmo pai também seriam ótimos. Qualquer um ou todos os itens acima. Não sei quando minha obsessão começou. Provavelmente foi no momento em que Dudu saiu de dentro dela. Algo em seu primeiro filho muda a sua cabeça, eu acho. Aqui estava eu pensando em futebol, em trocar o óleo e no que havia para o jantar. Então, menos de 24 horas depois, eu tô voltando para casa com Hannah e um novo humano nos braços. E foi aí que me concentrei exclusivamente em conseguir um papai. É claro que Hannah estava igualmente ansiosa para ouvir mamãe, e isso geralmente vem primeiro. Os M's são mais fáceis de serem pronunciados pelos bebês. Ainda assim, havia uma chance de papá conseguir aquela vitória inesperada. Com preparação suficiente, estava convencido de que poderia fazer isso acontecer. Primeiro, foram semanas em que Dudu aprendeu a dormir, a comer e a se adaptar à vida fora do útero. Quando ele começou a gorgolejar e balbuciar, a corrida começou. Papai, diz papai, eu diria, a poucos centímetros do seu rosto radiante. Dudu respondia. Dias e semanas se passaram. Eu analisava cuidadosamente o tempo com a família, intercalando o pedido ocasional de mamãe, de Hannah, com uma enxurrada de diz papai, 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 isso, diz papai. Nosso filho estava fazendo o seu melhor. Já haviam se passado meses na vida de Dudu quando finalmente ouvimos sua primeira palavra real. Seto. Seto? Você tá brincando comigo? Essa foi a primeira palavra dele? Hannah perguntou, igualmente confusa. Não, Dudu. Diz papai ou mamãe pra nós. Você consegue? Seto. Dudu gritou. Hannah e eu trocamos um olhar perplexo. Você ensinou isso a ele? Não. Você ensinou? Claro que não. Deve ser de algum brinquedo ou das músicas. Sei lá, só é estranho. Mas o seto não estragou a nossa festa. Hannah e eu celebramos o seto com quase o fervor que faríamos com mamãe ou papai, escondendo habilmente o nosso desânimo pelo bem do Dudu. E eu ainda estava determinado mais do que nunca. Naquele fim de semana, eu estava balançando o Dudu no ombro, tentando fazê-lo dormir um pouco entre nossos treinos de vocabulário. Seto. Dudu balbuciou inequivocamente, pela 11ª vez naquela semana. Sim, carinho, eu tô ouvindo, seto. Seto. Dudu disse novamente. Ele estava se aproximando de um daqueles insetos que você vê voando pelo chão de vez em quando. Eu acho que chamam de besouros de tapete, sei lá. E, claro, são totalmente inofensivos. Eu não tenho ideia de como ele percebeu isso, mas lá estava. Seto. Ele queria muito aquilo, se contorcendo em meus braços e agora, recém-acordado, tentando alcançar.
Tudo bem, Dudu, calma. Eu deixei ele rastejar até o besouro, que não tinha pressa em escapar. Seto! Dudu reclamou, o mais animado que eu já vi. Sim, meu filho, tá bom, Seto. Eu acho que é realmente impressionante que ele tenha identificado isso. Quase peguei meu celular para gravar, mas foi aí que começou a reclamação dele. Seto! Eu me aproximei de Dudu enquanto sua voz ficava mais alta, provavelmente a mais alta que eu já tinha ouvido, fora de seu choro rotineiro. Você quer que eu... Seto! Dudu matou o besouro com um punho cerrado. Nossa, Dudu! Ele olhou para a bagunça que tinha feito e gritou mais alto, comemorando sua vitória. Eu o peguei e o levei para a pia. Hannah ficaria infeliz se encontrasse tripas de besouro nas mãos dele. Dudu não dizia Seto desde que matou o besouro no tapete. Na verdade, ele tem uma palavra nova. Coco. Se você não percebeu, não é mamãe nem papai, mas tá perto. 2 sílabas, repetitivo. Eu acho que estamos quase lá. Coco. De alguma forma, Dudu percebeu o nome do nosso chihuahua. Ele deve ter nos ouvido dizer isso em algum momento, ou talvez o fonema de C seja mais fácil pro Dudu pronunciar do que M ou P. Coco é bem velha e mal consegue ver ou ouvir. Então, uma criança gritando seu nome é provavelmente tão desconcertante quanto para mim e Hannah. É meio fofo, no entanto. Os dois certamente formaram um vínculo único. Dudu chama Coco e Coco geralmente se aproxima a poucos metros. Dudu aplaude Coco repetidamente e então se esgota. E aí o ciclo se repete algumas horas depois de um cochilo inevitável. Além da segunda palavra de Dudu, ele ficou mais móvel. Ele consegue rastejar e brincar com a comida agora. Isso significa que podemos deixá-lo passear pelo berçário, permitindo que Hannah e eu façamos as tarefas, desde que um de nós esteja observando. Pelo menos, pensamos que era esse o caso. Era uma tarde de domingo. Eu estava assistindo futebol, enquanto Hannah estava fazendo compras. A cada poucos segundos, eu verificava Dudu e me certificava de que ele estava se divertindo, não se metendo em encrencas e assim por diante. Mais cedo ou mais tarde, porém, eu tive que usar o banheiro. Levei literalmente 2 minutos, talvez menos. Coco, 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 Coco. Já se passaram alguns dias desde que Dudu teve uma explosão de Coco, Coco assim. Foi audível durante todo o dia, por toda a casa. Voltei para a sala de jogos o mais rápido que pude, e quando cheguei lá, entendi por que Dudu estava gritando tão extasiado. Coco estava morta. Eu enterrei a cachorra quando Hannah chegou em casa naquela noite. Ela ficou arrasada. Nós amávamos aquele cachorrinho. Depois de um bom tempo de choro e de um mini funeral, abrimos uma garrafa de vinho e estávamos tentando decidir o que assistir na TV. Então, você só encontrou ela? Hannah perguntou, finalmente capaz de falar sobre isso. Sim, a Coco só tirou uma soneca e não acordou. Ai, que bom, isso é melhor. Ela disse, acho que a gente devia ter esperado por isso, mais cedo ou mais tarde. É, totalmente. Ela realmente estava com a gente por anos. Hannah suspirou, pesquisando no Netflix com o controle remoto. Você pode trazer pipoca ou sei lá, alguma coisa? Ela perguntou. Ah, claro. Verifiquei por cima do ombro mais uma vez antes de sair da sala. Ela não estava nem um pouco desconfiada. Por respeito a Hannah e tentando evitar uma verdade um tanto horrível, eu a poupei dos detalhes. Eu menti, claramente. As imagens passaram pela minha mente enquanto eu combinava pipoca com chocolate. Coco não tinha morrido durante o sono. Quando voltei do intervalo do meio-dia para ir ao banheiro, Coco conseguiu pular a cerca de segurança infantil do Dudu, o que presumi ter desencadeado a explosão de Coco que ele ficava gritando. Fechando novamente a porta, virei a esquina e encontrei Dudu ainda gritando no canto. Coco estava envolta em seus bracinhos. Coco! Dudu gritou. Uma criança espremendo a vida do pobre animal. Eu gritei horrorizado ao ver tudo isso e fiz o meu melhor para impedir. Mas cheguei tarde demais.
Quando cheguei a Dudu e separei Coco de seu aperto, o animal já estava mole. Dudu, por quê? O que você fez? A respiração do meu filho ficou mais lenta. Ele olhou para mim e apenas sorriu. Coco, Dudu respondeu. Eu o coloquei em seu berço para tirar uma soneca. Enterrei Coco e apaguei todas as imagens de nossas câmeras internas. Eu ainda não tinha processado isso honestamente. Dudu matar um inseto foi um acaso, mas isso foi estranho. Eu simplesmente nunca tinha ouvido falar de algo assim. Querido, vem cá. Calma, quase pronto. Gritei no corredor, percebendo que havia passado muito tempo com esse estresse pós-traumático. Agora! Eu larguei tudo e corri de volta para a sala, meu pulso acelerando de repente. Você tá bem? Hannah estava segurando o Eduardo nos braços, um sorriso gigante em ambos os rostos. Diz, meu amor, anda. Diz de novo, vamos. Olhei para Dudu, confuso. Nossos olhos se encontraram. Papai. Hannah engasgou. Não acredito. Essa é a terceira palavra dele. Ela comemorou. Meu queixo caiu. Ela acrescentou. Ah, eu tô com ciúme. Você é tão sortudo. Papai, papai. Eu deveria estar exultante também, mas por dentro tudo o que senti foi terror. Papai, papai, papai. Nossa, ele tá falando mesmo. Uau. A criança estendeu os braços em minha direção. Ele disse, papai, e isso significa que, de alguma forma, em algum momento desconhecido, eu seria o próximo. Aquele barulho. 3 horas da manhã. Tenho muita dificuldade em dormir esses dias. Se não fosse pelos meus remédios prescritos, eu não teria nem as 3 ou 4 horas que recebo por noite. Acordei, de repente, quando minha esposa agarrou meu pulso e chamou meu nome. O que foi? Eu pergunto. Eu ouvi um barulho, um estrondo, umas 2 vezes. Ela responde. Ah, talvez seja um dos cachorros. Eu pacifico com meus murmúrios fortemente medicados. Eu rolo e, com os olhos lentamente se adaptando à escuridão, mal consigo distinguir as formas dos nossos 2 corgis, ambos dormindo profundamente em suas camas. Tudo bem, não são eles. Mas, se eles não ouviram, eu tenho certeza que não é nada. Eu vou dar uma olhada se isso vai fazer você se sentir melhor. Eu ofereço. Você faz isso, por favor? Ela pergunta. Claro, eu respondo, balançando as pernas para o lado da cama e me levantando para ficar de pé. Eu cuidadosamente caminho pela sala, tomando cuidado para não pisar em nossos cães adormecidos. Ando pelo corredor até a cozinha e acendo a luz da escada. Algo está errado. Os cabelos da minha nuca se arrepiam e, de repente, toda a fadiga e sonolência dão lugar a um estado de alerta bem acordado. A minha esposa morreu em um acidente de carro há 2 semanas. Com quem eu estava conversando? Eu volto pro quarto com o pavor subindo pela minha garganta. Viro a esquina e espio no nosso quarto. Meu lado está vazio, com as cobertas reviradas do lado dela. Entretanto, dá para ver de forma inconfundível uma forma humana sob as cobertas. Eu acordei com um gosto horrível na boca. Essa manhã, quando acordei, a minha boca tinha um gosto de morte, absolutamente horrível. Um caldeirão borbulhante com todos os gostos ruins com os quais já acordei. Eu verifiquei a hora. 6:30. 1 hora antes de eu ter que me levantar. Tentei voltar para a cama, mas aquele gosto horrível, amargo e azedo na boca e na garganta não permitiu. Então, cedi e rolei para fora da cama, indo até o banheiro. Escovar os dentes não ajudou. Eu esfreguei a minha língua, mas não desaparecia. Esfreguei, e só quando percebi o sangue vazando dos meus lábios é que parei. Eu tive que desistir. O gosto iria embora por conta própria, eu esperava. No caminho para o trabalho,
comprei um chiclete, esperando que o sabor da Galtéria abafasse o sabor horrível e amargo. Mas não funcionou. O fim do meu turno estava se aproximando quando minha capacidade de falar me abandonou quase completamente. Meu colega de trabalho me pediu emprestado o meu apontador de lápis e, quando tentei responder com um simples "claro", o que saiu da minha boca foi mais um "blá". Cospe esse chiclete, tá ficando difícil entender você. Meu colega de trabalho riu enquanto eu entregava o apontador para ele. Eu ri também, mas meio desconfortável, e cuspi a coisa na lata de lixo ao lado da minha mesa. Ela caiu no cesto, seguido por um longo e grosso fio de muco e sangue escorrendo dos meus lábios. Rapidamente, peguei um lenço de papel e me limpei, antes que alguém visse. Que vergonha. No final do meu turno, estava entorpecido, como aquela sensação de novocaína que você sente quando o dentista está perfurando seu dente. Eu só conseguia me comunicar com acenos de cabeça e grunhidos, e, embora recebesse alguns olhares estranhos, acho que as pessoas presumiam que eu estava mal-humorado ou algo assim. Meu turno estava quase terminando quando de repente uma dor horrível encheu a minha boca. Caí no chão, me contorcendo e segurando o queixo. Meus colegas de trabalho se reuniram ao meu redor, preocupados. A minha cabeça e garganta estavam cheias de fogo, uma sensação de queimação como nunca havia sentido antes. Mas a parte mais perturbadora foi o movimento que senti dentro da boca. As pernas roçando o fundo da minha garganta e o céu da boca, como se uma aranha estivesse ali ou algo assim. Eu me levantei e corri para o banheiro. Os gritos borbulhantes emergindo da minha boca atrás de mim. Coloquei as mãos na pia e abri a boca, olhando no espelho. E vi a horrível criatura parasita que havia substituído minha língua. Seus olhos esbugalhados e pernas ondulantes, olhando para mim, de dentro da minha própria boca. Só então eu pensei no chiclete que havia cuspido antes. Não era um chiclete. O laço de um carrasco. Todo mundo tem um laço amarrado no pescoço. E não é uma metáfora. Você literalmente tem um laço ao seu redor agora. Parece que eu sou o único que pode ver isso. Os laços diferem de pessoa para pessoa. Alguns laços estão tão soltos que quase caem deles. Alguns são tão apertados que parece que a pessoa pode sufocar a qualquer momento. A princípio, pensei que isso significava que a pessoa estava prestes a morrer, mas me enganei. Ocorreu-me quando comecei a ver o laço dos meus melhores amigos apertando quando tínhamos 16 anos. Começou aos poucos, só um pouco mais apertado a cada dia. Às vezes parecia mais solto, mas no dia seguinte estava mais apertado novamente. Uma amiga minha pulou do telhado aos 17 anos. Eu me culpei. Eu tinha visto o laço apertar, mas não fiz nada. Percebi o que isso significava. Quanto mais apertado o laço, mais perto a pessoa estava de acabar com a própria vida. Então, quando vi o laço apertando o pescoço de um colega, não iria sentar e vê-lo morrer. Fiz amizade com ele, ouvi todos os seus problemas. Ele começou a ficar mais feliz e seu laço começou a se afrouxar. Até começamos a namorar. Nós dois estávamos tão felizes. Isso foi até que acordei uma manhã e me olhei no espelho. Havia um laço em volta do meu pescoço. Eu nunca tinha visto isso em mim antes e parecia apertado. Eu tentei ignorar isso. Continuamos namorando. Me certifiquei de que o laço dele não apertasse novamente. Mas o meu laço ficou mais apertado e o espaço entre a corda e meu pescoço ficou menor a cada dia. Uma noite tivemos uma briga. Uma grande. Ele estava bêbado e eu fiquei bravo. Eu não estou orgulhoso disso, mas chamei ele de nomes horríveis e saí furioso. Enquanto eu estava saindo de casa e enxugando as lágrimas do rosto, engasguei. A respiração ficou mais fácil. O laço começou a ficar mais relaxado. Aprendi uma regra nova e horrível sobre o meu poder. Se eu ajudasse os outros, me condenaria à morte. Mas se eu degradasse os outros, os levasse mais perto do limite, eu conseguiria viver.
Quero que você saiba que eu tentei fazer funcionar. Encontrar um equilíbrio perfeito entre ajudar os outros e permanecer vivo. Pedi desculpas e disse ao meu namorado que o amava. Eu gritei com um caixa de supermercado, comecei a conversar com pessoas online, enviando ameaças de morte a estranhos, qualquer coisa para manter a mim e aos meus entes queridos seguros. Eu tô em casa, hein? Eu gritei, tirei minha jaqueta e suspirei. Bem-vindo de volta, meu amor. Meu namorado sorriu e me beijou. Eu tenho uma surpresa para você. Ele sussurrou. Antes que eu pudesse responder, ele se ajoelhou e tirou um anel. O meu coração pulou. Você quer se casar comigo e me tornar o homem mais feliz do mundo? Sim, eu exclamei. E só percebi meu erro depois que caí no chão, sem conseguir respirar. A última vez que vi a pequena Jacqueline Rosenfield. O homem acenou e sorriu, enquanto segurava uma casquinha de sorvete. Achei que ele estava me chamando, mas Jacqueline correu em sua direção mais rápido do que eu. Ela era um ano mais velha e tinha pernas mais longas e nunca mais foi vista por ninguém. Eu realmente não conectei as duas coisas na época, porque eu era ainda mais jovem, e quando você é mais jovem, você não sabe muitas coisas. Não vi a relação entre Jacqueline indo na van branca e ela desaparecendo. É como quando sua mãe diz que seu cachorro foi para uma fazenda e você acredita nisso, até que um dia você não acredita mais e percebe que algo realmente aconteceu. O resto daquele dia foi normal até o último momento. Cheguei em casa, tomei banho, brinquei com meu irmãozinho, dei comida para o gato, fiz minha lição de casa, jantei, fui dormir. Papai estava lá. Ele me colocou na cama e me contou uma história para dormir. Eu já estava com os olhos fechados e estava meio adormecido quando ele terminou. A pergunta saiu quase sem que eu percebesse. Da próxima vez posso pegar um sorvete também, papai? Ele acariciou minha cabeça e falou bem perto do meu ouvido. Você continua trazendo elas quando o papai manda. Você pode ter todo o sorvete do mundo. E então eu adormeci. Ciúmes. Cinco e meia da manhã, acordar. Às 5h35, chuveiro, higiene matinal. Às 5h50, colocar a roupa. Às 6 da manhã, dirigir para o trabalho. Umas 6h30, pegar um café antes de ir para o escritório. Por volta das 6h55, ir para o escritório. Às 7, se arrumar na mesa. Entre 7h05 e 10h55, fingir que está trabalhando. Às 11, almoço, talvez com Jaime. Às 11h05, sentar e almoçar sozinha, ou assistir Jaime almoçar com aquela vadia da Carol do RH. Às 11h30, banheiro. Às 11h40, escovar os dentes apressadamente após o banheiro. Às 11h45, de volta ao trabalho. De meio-dia às 3, pensar em estourar os miolos da Carol. Sinceramente, o que o Jaime vê nela? Às 3h30 da tarde, permanecer no escritório, depois de perceber que Jaime ficou até tarde. Às 4h15, seguir Jaime até o estacionamento. Às 4h30, chorar no carro depois de ver Carol pegar Jaime e perceber que eles provavelmente vieram trabalhar juntos também. Às 5, sentar atrás do Subaru da Carol, no final do quarteirão, e observar Jaime entrar em sua casinha de merda. Às 5h45, perceber que Jaime não vai voltar. Às 5h50, a chave do carro da Carol. Às 5h55, dirigir de volta para casa. Entre 6h10 da tarde e as 9 da noite, chorar. Chorar como você nunca chorou antes. Sentir a dor saindo do seu corpo enquanto você grita. Jogar coisas, rasgar roupas, deixar a raiva tomar conta de você. Às 9h05 da noite, procurar a Magnum 357. Às 9h15, dirigir até a casa da Carol. Às 9h30, estacionar o mais longe possível no quarteirão. E às 9h35, abrir com muito cuidado a porta traseira usando a chave embaixo do tapete e se perguntar por que se preocupar em esconder uma chave se alguém pode simplesmente levantar e encontrá-la.
Às 9h40, explicar exatamente o que diabos você pensa que tá fazendo, enquanto Carol causa uma cena na sala de jantar. Às 9h45, começar o seu discurso cuidadosamente ensaiado, explicando por que você faz muito mais sentido pro Jaime do que a Carol. Às 10 da noite, chorar um pouco mais por ter que atirar em Jaime também. Às 10h10, tomar banho. Carol pode ser uma vadia, mas pelo menos ela tem uma bela casa. Às 10h40, colocar algumas roupas e maquiagem de Carol. Às 10h45, tomar o lugar de Carol no jantar. Às 10h50, discutir o rumo das coisas com Jaime. Falar sobre o futuro, esperanças, sonhos, número de filhos que vamos ter. Às 11 da noite, tentar explicar à polícia por que eles estão reagindo de forma exagerada e não precisam usar algemas ou toda a linguagem grosseira também. Às 11h20, ir até a estação para iniciar a reserva. Às 11h30, tentar roubar a arma de um policial. Às 11h32, sangrar lentamente depois que o policial recuperou o controle de sua arma de fogo. Às 11h35, usar o último suspiro para culpar a Carol por tudo e dizer aos policiais que eles nunca descobrirão onde está o resto dos corpos.